Você conhece as bem-aventuranças bíblicas? Parte 01, dia 17 de setembro de 2023. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. As pessoas apreciam o sermão ainda melhor por conhecer um pouco do pregador. É natural que, como João, em Patmos, nos voltamos para ver a voz que falou conosco. Volte-se para cá então e aprenda que o Cristo de Deus é o pregador do Sermão da Montanha. Aquele que proferiu as bem-aventuranças não era apenas o príncipe dos pregadores, mas estava além de todos os outros qualificados para discursar sobre o assunto que havia escolhido. Jesus, o Salvador, foi quem melhor respondeu à pergunta: quem são os salvos? Sendo ele próprio o sempre abençoado Filho de Deus e o canal de bênçãos, ele foi mais capaz de nos informar quem são de fato os abençoados pelo Pai. Como juiz, será seu ofício separar os abençoados dos amaldiçoados no final. Não caia no erro de supor que os versículos iniciais do Sermão da Montanha estabelecem como devemos ser salvos, ou você pode fazer sua alma tropeçar. Você encontrará a luz mais completa sobre esse assunto em outras partes do ensino de nosso Senhor. Mas aqui ele discorre sobre a questão: quem são os salvos? Ou quais são as marcas e evidências de uma obra de graça na alma? Quem deveria conhecer os salvos tão bem quanto o Salvador? O pastor discerne melhor suas próprias ovelhas, e somente o próprio Senhor conhece infalivelmente as que são dele. Podemos considerar as marcas dos abençoados aqui dadas como sendo o testemunho seguro da verdade, pois são dadas por aquele que não pode errar, e que não pode ser enganado, e que, portanto, seu Redentor conhece os seus. As bem-aventuranças derivam muito de seu peso da sabedoria e glória daquele que as pronunciou e, portanto, desde o início, sua atenção é chamada para isso. Alguém diz que o homem é a boca da criação e Jesus é a boca da humanidade, mas preferimos, neste lugar, pensar em Jesus como a boca da divindade e receber cada uma de suas palavras como cingidas com poder infinito. A ocasião deste sermão é digno de nota. Foi entregue quando nosso Senhor é descrito como vendo as multidões. Ele esperou até que a congregação ao seu redor atingisse seu maior tamanho e ficou muito impressionado com seus milagres. E então foi levado pela maré, como todo homem sábio deveria. A visão de uma vasta multidão de pessoas sempre deve nos levar à pena, pois representa uma massa de ignorância, tristeza, pecado e necessidade, grande demais para que possamos estimar. O Salvador olhou para o povo com olhos oniscientes, que viram toda a sua triste condição. Ele viu as multidões em um sentido enfático, e sua alma se agitou dentro dele com a visão. A dele não foi a lágrima passageira de Xerxes, quando pensou na morte de suas miríades armadas, mas foi uma simpatia prática com o exército da humanidade. Ninguém se importava com eles. Eram como ovelhas sem pastor, ou como feixes de trigo pronto para se espalhar por falta de ceifeiros para colhê-los. Jesus, portanto, apressou-se em resgatá-los. Ele notou sem dúvida com prazer a ânsia da multidão em ouvir, e isso o levou a falar. Um escritor citado na Catena Áurea disse muito bem: todo homem em seu próprio ofício ou profissão se alegra quando vê uma oportunidade de exercê-la. O carpinteiro, se vê uma boa árvore, deseja que seja derrubada, que seja
pode empregar sua habilidade nisso. E mesmo assim, o pregador, quando vê uma grande congregação, seu coração se alegra e ele fica feliz com a oportunidade de ensinar. Se os homens negligenciam a audição e nossa audiência se reduz a um punhado, será uma grande angústia para nós se tivermos que lembrar que, quando muitos estavam ansiosos para ouvir, não fomos diligentes em pregar para eles. Aquele que não ceifará quando os campos estiverem brancos para a colheita, terá apenas a si mesmo para culpar-se em outras estações, for incapaz de encher o braço com feixes. As oportunidades devem ser prontamente aproveitadas sempre que o Senhor as coloca em nosso caminho. Pesca-se bem onde há muitos peixes, e quando os pássaros voam ao redor do passarinheiro, é hora de estender suas redes. O local de onde essas bênçãos foram entregues é digno de nota. Vendo as multidões, ele subiu a uma montanha. Se o elemento escolhido foi ou não aquele que agora é conhecido como os chifres de Hatim, não é um ponto que cai em nosso caminho contestar, que ele ascendeu a uma elevação insuficiente para nosso propósito. Claro, isso seria principalmente por causa da acomodação que a encosta aberta daria ao povo e a prontidão com a qual, em algum penhasco saliente, o pregador poderia se sentar e ser ouvido e visto. Mas acreditamos que o local escolhido para a reunião também teve sua instrução. A doutrina exaltada pode muito bem ser simbolizada por uma subida ao monte, a qualquer custo, que todo ministro sinta que deve ascender em espírito quando estivesse prestes a discorrer sobre os elevados temas do Evangelho. Uma doutrina que não poderia ser escondida e que produziria uma igreja comparável a uma cidade situada em uma colina começou a ser proclamada de um lugar visível. Uma cripta ou caverna teria sido totalmente inadequada para uma mensagem a ser publicada nos telhados e pregada a toda criatura sob o céu. Além disso, as montanhas sempre estiveram associadas a épocas distintas na história do povo de Deus. O Monte Sinai é sagrado para a lei e o Monte Sião simboliza a igreja. O Calvário também estava no devido tempo para ser conectado com a redenção, e o Monte das Oliveiras com a ascensão de nosso Senhor ressuscitado. Foi encontrado, portanto, que a abertura do ministério do Redentor deveria estar ligada a um monte como as colinas da bem-aventuranças. Foi dessa montanha que Deus proclamou a lei e sobre uma montanha que Jesus a expõe. Graças a Deus, não era o monte ao redor do qual deviam ser colocados limites. Não foi o monte que ardia em fogo, do qual Israel se retirou com medo. Era sem dúvida um monte todo atapetado de grama e delicado com lindas flores, em cujo lado a oliveira e o figo floresciam em abundância, exceto onde as rochas empurravam para cima através do gramado, e cedo convidaram seu Senhor a honrá-los, tornando-os seu púlpito e trono. Amém. Tem continuação. Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, porque através da tua palavra, cada dia nós aprendemos mais e mais como nos achegar a Deus. Obrigado, Senhor. Aviva a tua obra, por amor do teu santo nome, ó Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.